O que será que um antigo cântico de guerra, uma explosão espiritual e um livro de provérbios têm em comum? Parece uma mistura bem aleatória, né? Mas todos eles, de alguma forma, nos oferecem pilares para uma vida de fé. Hoje a gente vai mergulhar em como esses textos tão distintos constroem essa fundação. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como é que esses elementos tão diferentes, um cântico, um fenômeno espiritual, uma oração e um conselho, acabam se conectando? A resposta, olha, revela uma jornada bem surpreendente, que começa no nível mais pessoal que se pode imaginar. Então, vamos lá. Nosso primeiro pilar nasce de um momento de pura crise. É um cântico de libertação que a tradição atribui ao rei Davi. É uma expressão assim visceral de confiança no meio do caos. A imagem central aqui é, nossa, muito poderosa, a rocha. Se a gente parar para pensar, uma rocha não é algo passageiro, não é frágil. É o símbolo máximo de estabilidade, né? Um ponto fixo num mundo que vive em movimento. A jornada da fé, pelo menos de acordo com esse texto, começa exatamente aqui, com a âncora pessoal, algo que não se abala. E essa imagem só vai crescendo. Não é só uma rocha, é também um escudo, uma força que salva, uma torre bem alta. Cada uma dessas metáforas vai adicionando uma nova camada de proteção. É como se pintasse um quadro de uma confiança que fica mais e mais profunda a cada desafio que aparece. E o resultado dessa confiança toda não é só um sentimento, não. É uma libertação de verdade de inimigos que eram mais fortes do que eu. É aquela ideia de um poder que age justamente quando a nossa própria força já se esgotou. E assim, o nosso primeiro pilar fica bem sólido. A fé começa com essa experiência íntima, pessoal, de proteção. É o indivíduo, o eu, encontrando sua base segura. Mas a história da fé não para por aí, não. A partir dessa base, que é super pessoal, a fé evolui. Ela meio que transborda da esfera individual e explode numa experiência coletiva, dando origem a uma coisa totalmente nova, uma comunidade. E o palco para essa transformação toda é o Pentecostes. O que era originalmente um festival judaico de colheita, no livro de Atos ganha um novo significado, se tornando um momento decisivo em que a primeira comunidade cristã é forjada. O que acontece em seguida parece até cena de filme. Um som avassalador, um sinal visual de fogo e o mais incrível, a quebra instantânea das barreiras de comunicação. E o resultado direto de tudo isso? A criação de um grupo coeso a partir de pessoas que antes estavam dispersas. Pronto, tá aqui o nosso segundo pilar. A experiência espiritual vai além do indivíduo. Ela conecta as pessoas, transformando o eu num nós, como identidade e um propósito que agora são de todo mundo. Mas essa visão não para na comunidade, não. O foco se expande, de novo, para fora. O terceiro pilar é sobre a responsabilidade e a esperança por um bem-estar que abraça uma cidade inteira, uma sociedade toda. Esse trecho do Salmo é um chamado à ação muito forte. A oração aqui não é por paz interior, mas por paz cívica. É um apelo pela segurança e pela prosperidade de um lugar que é de todos. E esse é o nosso terceiro pilar. A fé como um motor para o bem comum. Ela se manifesta como um desejo ativo pela prosperidade e segurança não só da gente ou da nossa comunidade, mas da sociedade como um todo. Finalmente, a gente chega no pilar que ancora todos os outros na realidade do dia a dia. Como é que essa fé, que é pessoal, comunitária e cívica, se traduz em ações práticas? A resposta está numa palavra: sabedoria. O livro de Provérbios coloca as coisas de forma bem clara, com escolhas e consequências. De um lado, o orgulho, que, segundo o texto, leva à ruína. Do outro, a humildade. Mesmo que pareça uma posição de fraqueza, ela é apresentada como o caminho mais sábio e seguro. E a mesma lógica vale para a confiança. A sabedoria prática, de acordo com esse texto, não está naquela autoconfiança cega que pode levar a gente para o erro, mas sim numa confiança maior que promete um caminho de mais clareza e até felicidade. E aqui está o nosso quarto e último pilar, a sabedoria aplicada. São esses princípios práticos de humildade e confiança que guiam as decisões do dia a dia, sustentando toda a estrutura que a gente construiu até agora. Então, olha só que jornada, de um cântico pessoal a um propósito coletivo. A gente viu 4 pilares: proteção, comunidade, esperança cívica e sabedoria prática. A grande questão que esses textos antigos deixam para nós é profundamente atual. No mundo de hoje, onde é que a gente encontra a nossa rocha,
a nossa comunidade, a nossa paz e a nossa sabedoria. Fica aí a reflexão.